Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa terceira semana de experiência do paciente aqui do Brasil. É um prazer estar com vocês aqui novamente. E primeira coisa, falar o que é essa semana da experiência do paciente, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de nos acompanhar. Essa semana, ela foi idealizada pelo Barrow Institute e é uma semana que tem aqui como objetivo reenergizar os colaboradores que trabalham nas instituições de saúde, para lembrá-los o importante papel deles em entregar essa experiência do paciente. E aí, a gente já aproveita para fazer alguma coisa também para os pacientes, para também mostrar o quanto eles são importantes para nós, profissionais de saúde, e para as instituições de saúde. Aqui na Patient Centricity, a gente já fala desse tema de fazer, né, a experiência do paciente, fazer essa semana da experiência do paciente nas instituições de saúde desde 2015. Mas nos últimos 3 anos, na verdade, este é o terceiro ano, a gente tem feito eventos onde a gente procura trazer o tema de forma muito estruturada, mostrando cases, para fazer com que as instituições realmente se envolvam com isso, para trazer o tema para os profissionais de saúde. E este ano, depois da nossa pandemia, que ainda não passou direito, mas enfim, depois da pandemia, que todo mundo sofreu tanto, que os profissionais de saúde passaram por momentos aí tão difíceis, a gente descobriu que mesmo nesses momentos difíceis a gente consegue olhar as coisas por uma outra perspectiva. E a gente vai trazer nesse ano um tema falando que a experiência é uma arte. Porque a gente teve tanta criatividade, a gente teve que usar de tanto esforço e arte para a gente passar e sobreviver a toda essa questão, como tantas iniciativas, teve prontuário afetivo, teve conexão à distância. Então, a gente resolveu trazer esse tema da arte, mostrar aqui cases muito interessantes, para mostrar para vocês que é possível, né? E vocês sabem disso. Então, essa semana vai ser uma semana diferente da semana do ano passado, mas a gente vai falar sobre inteligência lúdica, como que a gente otimiza essas ferramentas para melhorar a experiência do paciente e do colaborador, como a gente traz e utiliza essas ferramentas. Vamos falar sobre a conexão humana e a arte. Vamos falar como que a arte pode contribuir com o cuidado centrado no paciente pelos olhos do médico. Vamos trazer aqui algumas experiências da Espanha, para variar, e também agora de Portugal, vou contar para vocês por quê, trazendo aí o tema saúde, arte e criatividade. Mas para a gente começar, então, essa semana, agora é só uma abertura, eu vou trazer aqui para vocês a nosso super time, para contar um pouquinho, elas vão se apresentar, eu ia falar eles, mas a gente está aqui só entre elas vão se apresentar e contar um pouco para a gente de tudo que a gente tem feito. Eu tenho aqui a Nancy, que é a nossa diretora de Qualidade, Educação e Saúde, eu tenho aqui a Viviane, que é a gestora do nosso núcleo de gestão e pesquisa, eu já vou contar para vocês dessa novidade também. Tenho aqui a doutora Renata Bortoleto, que é a nossa consultora e que está aqui muito focada no tema de comunicação, tem feito muitas coisas aqui em parceria com a Nancy. Nós temos aqui a Gisela Florido é a nossa responsável aqui pela unidade de Portugal, pois é, no final do ano passado, no segundo semestre, a gente inaugurou uma unidade em Portugal, e nós temos aqui a doutora Estefânia, que é a para aqui da Gisela lá em Portugal, ajudando com a gente com todo o apoio técnico lá em Portugal. Então, vamos lá, vamos começar. Então, já contei aqui para vocês por que a gente está fazendo essa semana, e agora a gente vai começar trazendo aqui essa questão de como que a gente começou a falar de arte ligada à experiência do paciente, que a gente já começou a fazer isso falando aqui do storytelling. A Nancy, a doutora Renata, mais um outro time aqui, que não dava para a gente trazer todo mundo para essa abertura, estruturaram um workshop sobre storytelling. Então, Renata, conta um pouco para a gente como é que foi essa experiência, como é que a gente introduziu um tema de arte para o cuidado do paciente. Vamos lá. Olá, Kelly, muito obrigada pelo convite. Vou falar então um pouquinho como que foi toda essa experiência aí do nosso workshop de storytelling, que foi
um tanto quanto inovadora, né? Pelo menos para mim, como médica, nunca tive um assunto desse abordado de maneira profissional, né? E ao mesmo tempo é um assunto tão do dia a dia, porque a humanidade se constituiu a partir de contação de histórias, né? Foi aí que começou a comunicação, né? Como você disse aí, os assuntos de comunicação que eu tenho me empenhado bastante também em estudar. Então, o nosso time se formou, eu e a Nancy já tínhamos falado sobre esse assunto de storytelling, de como poder abordar isso e usar ao nosso favor para criar conexão, para fortalecer os vínculos, né, dentro do ambiente de saúde, seja com os colegas, seja com os pacientes, com os familiares. Então, a gente formou esse time junto com a Ellen Benito, que é outra enfermeira, assim como a Nancy, e com a Natália Grise, que é artista, diretora de artes, tem formação já na área mais artística, que é um mundo um pouco à parte do que é o nosso mundo de profissional de saúde. E foi muito rico toda a experiência de construir esse workshop, né, de fazer as conexões com contação de histórias, né, com storytelling, no contexto da saúde. A gente começou a ver o quanto isso é o nosso dia a dia, o quanto facilita mesmo, muitas vezes, para a apresentação de um dado. É muito mais fácil a gente conectar com uma história, aquilo dá um significado para o dado. Então, construímos esse workshop, que foi uma experiência incrível. A gente conseguiu um ambiente seguro e acolhedor, as pessoas se manifestaram com espontaneidade, foi muito inspirador para nós, como facilitadoras, ouvir todas aquelas histórias, ver a motivação das pessoas de contarem, muitas vezes, histórias pessoais, tristes muitas vezes, né, de superação, e o quanto isso a gente consegue conectar com a nossa realidade, e como eu falei, criar conexões, né, porque a saúde é feita de relacionamentos, são seres humanos de todos os lados, e a gente criar conexão é a maneira mais forte que a gente tem, e o storytelling traz isso, essa arte da contação de histórias, né, Essa conexão, vem né, trazer Renata? como... Perdão, pode Sim, falar. não, a arte mesmo, acho que a arte em si, né, já é uma ferramenta de nos atrair com atenção, né? Sempre que a gente vê em qualquer tipo de apresentação de arte, aquilo nos emociona, né? E essa emoção é o que muitas vezes faz criar conexão. A gente está ali naquele momento presente, a interação entre essas pessoas que estão ali faz isso se tornar presente. E é tocar no coração das pessoas para a gente realmente conseguir engajar. Eu sempre digo que o storytelling ele é uma ferramenta muito poderosa, tanto para a gente trazer as histórias e criar essas conexões entre as pessoas, entre pacientes que vão enxergar isso e falar assim, eu posso também, a pessoa conseguiu superar porque eu não posso, né? Quanto a gente engajar os colaboradores e mostrar para os colaboradores o quanto eles são importantes, o quanto eles conseguem fazer de diferença na vida das pessoas. Então, realmente é incrível, né? Eu acho que o mais intenso aí dessa experiência é que é uma ferramenta que a gente aprende a usar e você sai do workshop usando, né? Então, na medida que você entende a base conceitual ali da arte do storytelling, isso te empodera e você consegue aplicar no seu dia a dia, você começa a identificar, às vezes até em propaganda, num comercial, e mesmo em palestras, né? Então, você consegue identificar essa técnica que tem por trás, e não é manipulação, como a gente está dizendo aqui, a gente está usando uma ferramenta para o bem, para criar conexão. Então, acho que isso é o mais legal, né? Muitas vezes a gente não depende de ninguém. Então, muitas vezes a gente faz um workshop, aprende conceitos maravilhosos, mas a gente depende de toda uma organização, da liderança, de uma vontade que às vezes uma andorinha só não faz verão, né? Mas então acho que é uma ferramenta que empodera. Essa experiência de ouvir as pessoas, trazendo isso também, corroborando toda essa nossa
ideia foi maravilhosa. A gente não vê a hora de começar o outro workshop, que já está programado, né? Em breve. É isso, em né? breve. Em breve, pessoal. Então, Dia vamos 6 de maio. aprendendo ferramentas para nos ajudar nessa conexão, para nos ajudar aí no dia a dia. E falando de conexão, aproveitando para trazer o tema do que a gente vai abordar aqui nessa semana, Nancy, conta para a gente essa história da conexão humana e arte, que é um tema tão delicioso que a gente vai abordar aqui durante essa semana. Vamos lá. Olá, pessoal. Nós estamos muito felizes aqui na Patient Centricity, porque nós temos um presente maravilhoso para vocês, né? Como parte da Semana de Experiência do Paciente, né, que é a última semana aqui desse mês de abril, vocês serão agraciados por uma palestra incrível, né, cujo tema já começa com uma pergunta: a conexão humana é uma arte? Né? E as duas palestrantes serão nada mais, nada menos que a nossa coach de storytelling. Ela é formada como bacharel em artes cênicas pela USP, a Natália Grise, e pela doutora Maria Magalhães, que foi uma participante da nossa primeira turma e que foi uma protagonista, né, não só pelo grande amor e entusiasmo que ela tem pela arte, como ela trouxe grande parte da equipe dela. Ela é a gestora corporativa de qualidade e segurança do paciente da SPDM. Ela é médica com formação em psiquiatria e pediatria, com uma capacitação internacional e nacional, né, na área de segurança do paciente. Além do que, ela é uma das figuras mais queridas aqui no nosso país, né, nessa área. E a doutora Maria tem não só um conhecimento, mas também uma sensibilidade, uma sabedoria incríveis, e ela vai, junto com a Natália, nos agraciar com esta palestra, né, onde as duas vão ali, né, fazendo, né, uma dinâmica, a bola com uma, a bola com a outra. Eu acho que vocês não podem perder de forma nenhuma essa palestra, que fará parte da Semana da Experiência do Paciente da Patient Centricity. Kelly. E não só das duas, mas da Nancy também junto, né, gente? A Nancy já é tão aqui falada, todo mundo fala para mim: nossa, eu assisti uma palestra da Nancy, porque aqui a gente tem os estilos de cada uma. A Nancy, com esse jeito doce, que leva tanto conhecimento e tanta informação aí para todo mundo. Então, realmente está imperdível. Obrigada, Obrigada, Nancy. Kelly. Eu que E agradeço. agora, esse ano a gente implementou o GPEP, que é o nosso grupo de estudo e pesquisa sobre experiência do paciente. A gente percebe o quanto a gente ainda tem aqui para pesquisar, para trazer conteúdo científico, né? O quanto a gente tem de coisa produzida aí no mundo, que também não é tanto ainda no tema de experiência do paciente, apesar de ter muita coisa no mercado americano, algumas coisas na Europa, e agora a gente vai ter aqui no Brasil também. Nós vamos contribuir para isso. E a Viviane Tafner, ela é a gestora desse núcleo e está aqui organizando todos esses nossos estudos, todas essas nossas coisas todas. E aí, Vivi, o nosso objetivo também com esse grupo é fortalecer um modelo de atenção centrada na pessoa por meio de um arcabouço teórico e prático, contribuindo assim para melhores resultados em saúde no âmbito nacional e internacional. Então, a gente quer estar aqui no Brasil, contribuindo aqui para todas essas coisas da experiência do paciente no Brasil e no mundo. Então, o nosso objetivo é grande. A Vivi, então, que é líder aqui desse núcleo, eu queria que ela contasse um pouco para a gente como que esse tema de pesquisa conversa com a arte. Vamos lá, Vivi? Olá a todos. É um grande prazer falar dessa relação entre a arte e a pesquisa, que é uma coisa extremamente antiga. Vide aí as obras do Leonardo da Vinci, né, que traziam com tanta perfeição as questões técnicas e informativas. Ele era um artista e um cientista ao mesmo tempo, e tanto contribuiu com a arte e com a ciência. A arte e a ciência, elas nos permitem compreender a realidade do mundo. Então, a arte ela pode ser expressa de diversas maneiras, através da pintura, do cinema, do teatro, da literatura, e ela vai sempre despertar no outro uma emoção, uma experiência. Essa experiência é muito individual, é uma experiência muito particular, é muito simbólica. A pesquisa, por outro lado, ela parte de uma indagação do pesquisador para poder solucionar um problema que ele vivencia na sua prática. Então,
a gente tem a arte como um objeto de pesquisa e tem a arte também como um meio de divulgação do conhecimento científico. E hoje a gente já percebe um movimento em dissertações de mestrado, em publicações e até mesmo em teses de doutorado, da divulgação do conhecimento científico, desses resultados de pesquisa, através da arte, e inclusive co-criando com o paciente. Então, você pode, a partir desses resultados, né, co-criar com o paciente, criar um folder, uma cartilha informativa, um vídeo, e assim conseguir divulgar os resultados de pesquisa da maneira que melhor atenda a necessidade de quem vai consumi-la, que é nosso grande foco, que é o nosso paciente. Quando a gente fala... Pode falar, Kelly. Eu fico interrompendo vocês, né, gente? É porque, assim, como a gente tem aqui algo para pesquisar, para estudar, para trazer essa informação, e a gente bota luz nessa informação e a gente traz isso para co-criar, não só com o paciente, como às vezes com os próprios profissionais de saúde, com todos esses stakeholders, e daqui vem uma arte também, porque co-criar é uma arte, né? E eu sempre digo que a experiência do paciente, ela presume a cocriação, porque não tem aqui receita de bolo, não tem aqui a listinha de fazemos isso e é esse o resultado que a gente vai ter. É a gente buscar informação, trazer essa informação, que aí pode ser através dos diversos métodos e pesquisa é um deles, né? E daí a gente traz isso para fazer junto com todas essas pessoas. Muito legal, Vivi, pode falar. Pensa na experiência do paciente, um dos nossos produtos aqui que a gente realiza muito na Patient Centricity é o mapeamento da jornada do paciente. E nada mais é do que um grande processo de criação. E a gente precisa muito da criatividade nessa relação, como um forte elemento para a gente apresentar esse mapa, que é muito visual, né? Então, a gente pode, a partir de um dado bruto, que a gente consegue com entrevistas com o paciente, com diversas técnicas, a gente precisa lapidar esse dado para que a gente, sim, consiga apresentar isso para quem vai fazer o consumo dessa jornada e melhorar, sim, a experiência dele e perceber e compreender melhor quais são as necessidades do paciente, o que a gente pode melhorar dentro de toda essa jornada. Então, a gente usa muitos elementos como formas, linhas, cores, ícones, né, que expressam pessoas, que expressam emoções durante esse mapeamento, para que a gente faça com que ele seja da maneira mais atrativa possível e informativa também, possibilitando, então, aí que a gente associe esse forte elemento da criatividade, contribuindo nessa relação entre a arte e a pesquisa, que é um meio aí de se produzir ciência e melhorar cada vez mais a assistência aos nossos pacientes e à família também. Então, muito bom, Vivi, muito obrigada. E agora, eu quero falar para vocês, acho que vocês já sabem, que aí, então, no final do segundo semestre de 2021, a gente inaugurou essa unidade em Portugal, estamos lá a todo vapor, fazendo 1000 coisas aí, e aí a gente vai ter aqui, então, a presidente deixa eu até ler aqui para vocês, da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, né, que ela vai abordar o tema saúde, arte e criatividade. E aí, gente, para falar de Portugal, porque a gente também vai trazer um case da Espanha, que a gente está falando aqui de todas as regiões que a gente acaba atendendo. Para falar de Portugal, eu queria que a doutora Estefânia aqui falasse um pouco com a gente, porque ela já está em terras portuguesas já há bastante tempo, ela está lá e cá, está tipo ponte aérea, mas ela já fez lá o mestrado dela em Portugal, agora ela está fazendo doutorado. Doutora Estefânia, você que já está aqui um pouco nessa cultura portuguesa há mais tempo que a gente, que está chegando agora nas terras portuguesas, diz para a gente como que Portugal traz a arte para o seu cotidiano aqui de saúde. E se traz, conta um pouco para a gente, porque a gente já sabe que traz, que a gente vai ter a presidente da sociedade aqui conosco, mas conta um pouco da sua experiência. Olá a todos, é um prazer entrar agora para a equipe da Kelly, né, aqui na Patient Centricity. E como ela falou, com certeza eu estou nessa ponte aérea
um PK e um PELA, e eu consigo muito bem ver algumas diferenças entre o Brasil e Portugal. E eu acho assim, nós somos primo-irmãos, né? São duas nações que são extremamente intrincadas uma com a outra. E a maior diferença que eu vejo é, em termos históricos, o Brasil, ele ainda é uma criança, né? Nós temos mais ou menos 500 e alguns anos de história, e Portugal, a história é gigantesca. Então, a nossa arte, apesar dela ser forte, ela ser muito bem construída, ela ainda precisa amadurecer. Nós temos influências de vários países, então a nossa identidade cultural, ela é um mix, quase que um exemplo da globalização. E Portugal já tem uma arte amadurecida. Então, a arte de Portugal, a identidade cultural é muito amadurecida, e isso se reflete na área da saúde. A gente sabe que a arte ela causa um impacto tremendo nos pacientes, também para os médicos, e principalmente nesses últimos 2 anos do Covid, eu acredito que todos que trabalham na área da saúde, eu acho que a emoção mais negativa que aconteceu foi essa sensação de isolamento, né? A gente se sentir isolado como paciente, até fisicamente pelas normas, isolado como profissional de saúde, porque ficou uma dissociação em termos da gente não poder compartilhar com a nossa família o peso do que estava acontecendo dentro do hospital e compartilhar com o paciente. Então, a arte ela veio para fazer essa amizade, essa ponte entre o médico e o paciente, essa ponte entre o paciente e a família, amenizando essa dor, essa tristeza que foi. E Portugal, ele tem uma maneira lusitana de lidar com a arte, a maneira deles de lidar com a arte, e a música deles já é uma música um pouco mais triste, mas eles usaram a arte de um outro jeito. Então, eles incorporaram em termos de trazer a arte para dentro do hospital e para fora do hospital. Então, eles têm um programa que eu adoro, um programa com o Sistema Nacional de Saúde, que eles fornecem ingressos para os pacientes, para os familiares acompanharem, às vezes até de maneira virtual, eles acompanham as peças de teatro, acompanham as músicas. Então, isso trouxe uma experiência para o paciente que é como se ele se sentisse que a vida dele voltasse um pouco para uma normalidade, né? A gente ainda se diverte, a gente ainda ri. Então, esse contraponto eu achei interessante de acompanhar em Portugal. O português, ele já é uma pessoa naturalmente mais ligada à arte do que nós, aqui como brasileiros, a gente é muito ligado à música. O português, ele já é mais ligado a telas, a exposições, então eles fazem exposições dentro do hospital, eles trazem essa experiência para o hospital, que é uma experiência que ela é muito mais pessoal do que a gente tem no Brasil. A gente junta os médicos com o paciente e vai ouvir música, né? Tem os médicos da alegria, que tem o lado muito clown. Então, assim, lá não, eles fazem uma experiência que ela é mais individual, mas muito rica também. Então, eu falo que nós vamos ter muito a contribuir para o português, e o português tem muito a contribuir para a gente. Então, dessa relação só tem coisa boa para sair. Sem dúvida, é uma troca, né? Uma vez eu fui fazer, a primeira vez que eu fui fazer uma palestra em Portugal foi em 2018, e eu cheguei lá contando da nossa metodologia, que vocês já conhecem, mas quem ainda não sabe, aqui na Patient Centricity a gente desenvolveu um método onde a gente olha a experiência pelos 3 pilares estratégicos. Então, primeiro, a segurança e qualidade assistencial, que é o que eu sempre digo, não adianta a gente estender o tapete vermelho e causar um evento adverso. A primeira coisa, segurança e qualidade. O segundo é o cuidado centrado no paciente, o cuidado centrado na pessoa, porque a gente vê isso de forma mais ampla, né? Olhando aí família, colaborador e tudo mais. E o terceiro é a excelência na jornada. Então, quando eu fui fazer essa palestra, Estefânia, eu falei isso, e para Portugal era uma coisa assim tão óbvia, o cuidado centrado na pessoa, porque a Europa tem esta vertente. Então, nós somos, sim, diferentes, somos parecidos em alguns aspectos. Então, acho que na Europa, que está mais próximo do mercado americano, para a gente, a Europa está mais próxima do que o mercado americano, né, em termos de cultura, mas sem dúvida nenhuma temos aí as nossas diferenças. Querida, muito obrigada, viu? Deixa eu falar agora, aqui, antes de apresentar a Gisela, a doutora Renata precisa nos deixar, já aqui na nossa abertura. Renata, obrigada pelo seu tempo. A gente está aqui tentando atender todas as nossas demandas, mas a gente não podia deixar de ter esse time aqui para fazer a abertura. Muitíssimo obrigada, viu? E eu que agradeço. Você vai estar com a gente aqui durante toda essa jornada, durante toda essa caminhada. Isso aí, estaremos juntos. Obrigada pelo convite, obrigada a todas aí. A gente se vê na semana de experiência.
Obrigada, Rê. Tchau. Tchau. Agora eu vou trazer a Gisela. A Gisela, que é a nossa head lá de Portugal, ela vem de um ramo, ela já trabalha na área de saúde já há muitos anos, mas ela é originária ali do ramo de hotelaria. E a hotelaria já traz um conceito diferente, porque precisa lidar com outras questões, com a experiência do cliente de uma forma mais forte. Vamos lá, eu sempre também falo isso. O paciente é cliente, certo? Mas nem todo cliente é paciente. Então, a gente tem algumas diferenças aqui da experiência do paciente e da experiência do cliente. Mas para o ramo de hotelaria, que tem essa coisa da experiência do cliente muito forte, a arte já está mais presente há mais tempo, digamos assim. Gisela, conta um pouco para a gente da tua experiência e dessa conexão aqui, porque a Gisela trabalhou muitos anos numa empresa que tinham pacientes que faziam hemodiálise, que é uma questão realmente muito única, muito específica. Conta um pouco dessa sua experiência para a gente. É isso, é um prazer estar com vocês. No princípio, quando eu vim da hotelaria para a área da saúde, né, era para trazer o encantamento, né, o mesmo encantamento que um hóspede sente ao chegar num hotel, era essa a ideia. Então, o paciente, ao chegar numa clínica de hemodiálise, ele tinha que ter esse encantamento pelo ambiente, tinha que ser acolhedor. Só que quando eu vim para a área da saúde, eu entendi que era muito mais do que isso, porque um paciente renal, quando ele faz hemodiálise, é um tratamento crônico, né? Então ele vai ficar ali, se ele não transplantar, ele vai ficar ali durante um bom tempo da vida dele. E o que ele precisa? Pelo menos 3 vezes por semana, 4 horas conectado à máquina. E aí a gente entra numa outra especificidade aí, né? Porque não é só o paciente, é o paciente e o familiar. Porque o paciente não vai sozinho, ele não fica as 4 horas na clínica, 3 vezes por semana sozinho, ele geralmente vai acompanhado de familiar. E o que a gente poderia trazer para que... Porque o maior desafio dentro da hemodiálise, ali numa clínica de diálise, é você conseguir dar uma qualidade de vida para aquele paciente, né? Então, aquele ambiente, ele tem sim que ser acolhedor, e mais do que isso, ele tem que ser um ambiente onde o paciente tenha vontade de ir, porque a diálise não pode parar. Ele tem que ir as 3 vezes por semana e etc. E nós somos seres humanos. E os pacientes, assim como nós, tem dias que não estão com vontade de fazer aquilo, estão mais desanimados. Levar um cuidado coordenado e personalizado para ele era interessante. Até mesmo, a gente tinha um projeto multimídia que era oferecer para cada paciente uma programação de filmes e de vídeos personalizados para que cada um conseguisse acessar aquelas horas de tratamento algo que fosse bom para eles, né? Então, assim, e não ter uma televisão única numa sala com 40 pessoas passando uma única programação, por exemplo. Existia também um outro fantástico, que era um coral, que era feito pelos funcionários da empresa, e esse coral, ele visitava as clínicas para poder fazer uma apresentação para os pacientes, e era realmente também muito, muito bom para eles. Então, você conseguir personalizar cada vez mais tudo que você vai oferecer para eles, você consegue tornar aquele lugar mais atrativo, né? Por mais que a diálise não é um bom momento, mas que seja o melhor possível dentro daquele cenário. Então, sempre contribuiu muito para que eles tinham a data certa, né? Por exemplo, última sexta-feira do mês vai ter a apresentação do coral, então eles já iam mais animados, sabendo que naquele dia existia aquela programação específica para eles, ou algum outro dia que tivesse um jogo ou uma gincana. Então, quer dizer, transformava aquele dia para eles, né? Você ia falar alguma coisa, Kelly? É trazer leveza, né, Gisela? É trazer leveza para um ambiente que sempre é leve. Exatamente. Esse é o ponto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como nós agora somos internacionais, vocês estão vendo que a gente está aqui com algum probleminha de delay. De conexão. Ano passado, gente, quem participou da Semana da Experiência do Paciente, a gente teve a primeira palestra de abertura, era com a diretora de qualidade e segurança da Cleveland Clinic, e ela estava em Abu Dhabi quando ela gravou. E a gente também teve um delay aqui na gravação. Agora nós estamos com um delay porque nós somos aqui internacionais, mas está ótimo, está dando para conectar. Mas, Gisela, muito obrigada. Eu acho que é isso, é como a gente traz a arte, como a gente traz a leveza para momentos que não são sempre tão leves. Esse é o ponto.
E aí, gente, para a gente não ficar aqui com 5 horas de abertura, é realmente uma abertura rápida, só para dar um oi para vocês, porque vocês vão ter o conteúdo aí durante toda a semana. Hoje ainda a gente vai ter o Wellington Nogueira, que foi o fundador do Doutores da Alegria, que vai estar falando para a gente sobre a inteligência lúdica, e eu tenho certeza que a gente vai rir bastante, porque ele consegue trazer uma leveza aqui incrível. Então, não percam a programação, ela vai ficar depois disponível no nosso canal do YouTube, mas a gente espera de verdade trazer para vocês aí um conteúdo que vocês realmente possam aproveitar, replicar nas instituições de vocês e replicar no dia a dia de vocês. Meninas, muito obrigada a todas, de todo mundo. Obrigada, foi ótimo. E obrigada a vocês aí que estão nos assistindo. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Tchau, gente. Coraçãozinho. Tchau, tchau. Foi um prazer. Até mais. Tchauzinho. Até mais.